Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos tratar de mais um assunto hoje e o assunto é que não está tão aparente, talvez está na pontinha aqui, você pode ver, o microfone. Então, quando a gente fala de microfone, todo mundo já lembra de entrevista, já lembra de televisão, mas não só, né? Não, que você não se lembrasse apenas da televisão, mas lembrasse também de algo que já não é mais tão recorrente. Eu acho que não sei se ainda se vende, acho que vende sim. Lembro-me de ter passado não muito tempo atrás na Avenida Paulista e lá ainda tem bancas de jornal. É lógico que elas não são mais como eram antigamente, mas ainda possuem revistas à venda e jornais. Então ainda tem, não muito como tinha, mas tem. No bairro onde eu moro já não tem mais as banquinhas que ainda existem. As banquinhas ainda existem. Vendem produtos eletrônicos, né? E vendem jornal, mas não é o jornal para leitura. É o jornal PET, né? Que é para você colocar lá para o seu cachorrinho, para o seu gatinho fazer as necessidades. Pois muito bem. E nessa parte acabou, né? Mas os jornais ditos tradicionais, aqueles que a gente sempre leu, as revistas, né? E a imprensa como um todo não deixou de existir. Hoje ela pode ter outros nomes, ela pode talvez nunca ter pertencido à imprensa no sentido de televisão ou jornal impresso, mas ela pode ser grande na internet, ter lá o seu portal, né, que é a sua grande revista eletrônica que você encontra lá no portal dessa empresa de mídia. Tudo que você quer procurar lá, seja lá sobre o que for. E a gente tem um grande problema que eu vejo de muito tempo, né? É sempre bom lembrar que eu estou falando com os católicos, né? Então, tudo que eu vou trazer aqui tem uma questão relacionada à política, mas não só isso. Tem uma questão relacionada a nós católicos como um todo. Eu vi por muitas vezes, né, nos anos que se seguiram, principalmente após o período que eu realmente comecei a participar, entendendo um pouquinho melhor, né, onde é que eu estava, ainda jovem. Né? Então, quando jovem, eu me lembro, né, o comportamento da imprensa para com a igreja não era muito diferente do que é hoje. É sempre procura de escândalo, é uma tentativa de dizer, como me mandaram um vídeo recentemente de uma moça, acho que era da CNN, eu acho que era da CNN ou era da Globo News, eu não sei, eu não sei. É duro, eu não assisto essas coisas, aí eu fico na dúvida. Mas ela dava a entender de que existem certas palavras na Bíblia de que não fariam parte daquilo que é considerar direitos humanos. Olha, eu acho que você, primeiro, não sabe o que é direitos humanos. Segundo, você não sabe o que é Sagrada Escritura. Terceiro, você também não sabe o que é verdade, né? Tem alguma dificuldade. Não é possível que os direitos humanos são bem compreendidos pela imprensa e mal compreendidos pela igreja. Isso é impossível. Isso é completamente impossível. Completamente impossível. Não tem a mínima condição disso ser, né, de se levar a sério. Até porque, aí vem primeiro vamos falar da nossa quase síndrome de Estocolmo, porque tem uns católicos que eles são muito engraçados. Eles são muito engraçados, porque assim, a imprensa trata mal a igreja, fala mal dos padres, fala mal dos bispos, fala mal dos católicos. Os católicos em séries de TV, novela e outras coisas, eles sempre são vistos como doidos, malucos. Na maioria das vezes, né, eles colocam os doidos malucos como evangélicos e os fofoqueiros como católicos. Mas ambos são pilantras, né? Um rouba um pouquinho e engana as senhoras e fazem fofoca sobre a cidade toda, e os evangélicos são
verdadeiros gangsters. É assim que eles colocam esse pessoal. Sempre que olhado por esse pessoal, a gente tem a impressão de que a cada comunidade parece que tem um assédio, né? Ou tem alguma outra coisa relacionada a questões sexuais. É assim que eles nos veem. Mas a percepção de alguns católicos são bonzinhos, né? Como os católicos são bonzinhos? Passa o tempo, aí chega, por exemplo, a festa de Nossa Senhora Aparecida, festa junina, né? Que aí tem a festa de São Pedro, a festa de São Paulo, né? São Pedro e São Paulo, tá? Aí tem a festa de São João, Santo Antônio. Aí mostram as festas típicas, vão em algumas igrejas para mostrar lá que estão fazendo sopão, que estão ajudando não sei quem, que a arrecadação está colaborando com obras assistenciais da igreja. Os caras passam o ano inteiro detonando a igreja. Aí em algumas festas, assim, Nossa Senhora Aparecida, Corpus Christi, algumas festas ali, aí vai e mostra. Páscoa, né? Aí vai e mostra, teve a paixão. Aí mostram uma peça de teatro. Aí quando muito ficam mais apegados em alguma cena de nudez desnecessária que quando eles mostram tem que ter, né? E muitas vezes é patrocinada por estes canais de televisão, alguma coisa assim. Então tem que ter uma cena de nudez, porque eles não vivem sem isso. E aí, quando chega nessas festas, o católico fica, estão falando de nós, olha que legal. Gente, para de ser bobo. Para de ser bobo. Esses canais de televisão você precisa ser um pouquinho mais esperto, né? Jesus já falava que os filhos do mal, os filhos da escuridão, das trevas, são mais espertos que os filhos da luz, porque os filhos da luz ficam sempre esperando, porque sabem que, né, na essência, né, ali, a substância do ser humano, ela é boa. Né? Aquilo que a gente é como ser humano é bom. Nós fomos criados para o bem. O mal é uma ausência de bem. E não uma coisa substantiva que a gente vai, né, nasce dela. Não nasce do mal, a gente nasce do bem. O que nós temos é uma carência, né, uma falta. E esta falta de algo que é a falta de Deus, no fim das coisas é a falta de Deus, que nos leva a agir, né? Queria fazer o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Mas, quando a gente começa a olhar, e a gente precisa olhar com um pouquinho mais de firmeza para as coisas, nós não podemos olhar o mundo, nós não podemos olhar os governantes, nós não podemos olhar a imprensa, né? a mídia, a internet e tudo que acontece na internet, todos os sites. Nós não podemos olhar a nossa justiça, nós não podemos olhar os presidentes dos países e suas relações comerciais, ou suas relações políticas, ou as relações sociais, ambientais e tudo mais, com o mesmo olhar que nós olhamos para nós. Porque no fundo, e eu falei isso sobre a mentalidade dos católicos, a gente tem uma tendência de achar que a gente é bonzinho e a gente esquece que a gente é pecador. Então o pecar é um mal, né? Uma falta da alma, e a gente, quando adere a esse pecado, a gente acaba, todo pecado ele tem uma raiz idólatra, então a gente acaba fazendo um mal, ok? Então o grande problema é que, como a gente fala assim, poxa, eu sei, Leandro, eu concordo com você, mas eu procuro fazer o bem. E aí, como as pessoas procuram fazer o bem, mesmo pessoas não cristãs procuram fazer o bem, ser corretas, o que elas chamam lá, ser um bom cidadão, né? Não roubar, não matar, não desrespeitar as pessoas, né? Não fazer um mal para o outro que eu não gostaria que fizesse comigo, coisas assim. E aí a pessoa fala, então, Leandro, eu entendo isso, né? Mas eu não quero fazer o mal. E então eu procuro ser bom. Eu entendo também. Isso eu entendo. Só que tem uma coisa. Quando você olha para o lado,
Você não pode imaginar que as pessoas pensam e agem sob os mesmos princípios que os seus. Por que que isso acontece? Existe um problema, né? E a própria imprensa fomenta isso. Não vem da imprensa, tá? A imprensa só acompanha e dá corda, vamos dizer assim, que ela concorda com esse posicionamento. Que é qual? É aquela ideia de que se alguém fez algum mal, foi o ambiente. Foram as coisas que aconteceram na vida desta pessoa que a tornaram má. E aí a pessoa não tem culpa. Talvez por isso também muitos de nós nos achamos bonzinhos. Porque quando a gente olha para os nossos pecados, a gente sempre fala: eu pequei, mas foi por causa de tal coisa. E quando começa a vir esse tipo de ideia, a primeira coisa que acontece conosco é que a gente começa a achar que o inferno não existe. A gente começa a achar que não existe condenação. Afinal de contas, não é só o ladrão de celular, que pode ser um jovenzinho de 14 anos que só queria comprar alguma coisa para comer ou tomar a sua bebidinha, né? Dizem alguns. Não é só esse que se torna vítima da sociedade. No fim a gente acaba quase concordando com esse tipo de discurso, porque a gente também se acha vítima da sociedade. Porque no fim das contas acabam acontecendo, né, o tal do pecado social, porque um concorda, aí aquilo lá ali vira um concorda, todo mundo concorda e acaba se fazendo o pecado, né? A coisa vai se formando, ou ela vai se tornando ideologia, ou ela vai sendo feita de tal maneira impositiva que as pessoas não têm condição nem de se defender, né? Seja lá em forma de lei, em forma de alguma autoridade, né? Por vias judiciais ou por vias de autoridade policial, seja lá qual for. E aí a gente fica indefeso. A gente fala assim: não, mas eu sou assim por causa de tal coisa. Isto quando não começam também, sem desfazermos de que realmente existem patologias. Vamos deixar bem claro isso, que existem pessoas que têm patologias, sim, na questão psicológica, né? Da pessoa não ter, ou ter problemas de uma ansiedade tão grande que a pessoa fica violenta, ou a pessoa fica irritada, ou a pessoa fica mal, então existem esses problemas. Existem outros também, mas eu estou falando mais no sentido de ação e reação, e não no sentido daquele que a pessoa tá ali e ela já tem aqueles problemas perceptíveis que papai e mamãe vai perceber com o tempo. Então não se tratam desses, mas desses que causam uma reação da pessoa para com o mundo. Mas ninguém mais adere ou define para si que existe realmente uma maldade dentro de nós, né? E por conta desse nosso desvio, nós temos o pecado original, gente. Parem de pensar que não. Nós temos, isso está no nosso corpo. Isso age, isto é uma falta, é uma corrupção, a gente faz isso. Assuma. Você é goloso, é luxurioso, é avarento, é vaidoso, é irado, é orgulhoso, é preguiçoso. Não tem como fugir disso, né? E isso a gente luta a vida toda. Algumas coisas mais brutas ali, você pode ter superado já. Mas é muito difícil as outras. E é dessas daí que brotam outros filhos, né? A gente fala brotam outros filhos, brotam outros pecados. Dos pecados capitais brotam outros. E um meio que se mescla com o outro e geram outras tendências. Então existe um mal, e quando faz, não dá para ficar culpando o outro. A culpa é sua quando você comete. Então a gente precisa olhar e ver que existe maldade, que existe interesse. E interesse às vezes não é só de fazer o mal pelo mal, mas de ganhar alguma coisa fazendo mal ou desejando mal para o outro. Porque se esse aqui cair, eu ergo o outro para o poder não fica vazio. Então existe esse tipo de coisa. E mais ainda, as pessoas precisam entender, quando eu falei de todas essas relações de imprensa, de governos,
de políticos, de artistas, que eles têm interesses e um diverge do outro e entram em conflitos, e que nós estamos no meio desse bolo. A quem interessaria acabar com os católicos? Só uma briga religiosa, né? Só interessa aos protestantes, sei lá, aos muçulmanos, a qualquer uma outra religião? É lógico que não. É lógico que não. Quanto mais cai não só a instituição, né, falando no sentido físico, né, de você ver a igreja, mas falando no sentido de quanto mais as pessoas menos escutam, né, quanto mais ignoram aquilo que a igreja diz, a relevância, né, da igreja no mundo, no país e sobre a sua alma, quanto menor ela é, alguém assume a cultura, as definições, as palavras, o comportamento. E quem é que emite esse comportamento? Do que é que tem que fazer, de como é que tem que falar, de qual que é a agenda? É a imprensa. Você nunca percebeu isso? É um trabalho de longo prazo. Não é um trabalho feito para acabar em 2 dias. Detona com tudo. Não. Nem pode. Por quê? Porque isso geraria uma fúria na população. Pode ver, quando começa muito as coisas muito violentas assim, a população fica acuada. Não é? Às vezes nem é dela, às vezes ela nem liga. Mas quando começam muitas pressões, todo mundo já, não, queremos paz. Não, olha, nós vamos entrar num clima aqui que não é bom. Então, aprendeu-se a destruir aos poucos, a tirar a relevância, a tirar o espaço, e quando não, simplesmente ignorar o que foi falado, né, para que as pessoas não saibam. Eu vou dar um exemplo bobinho, bobíssimo, nossa, não tem nada a ver. Eu vou falar de esporte. Eu acho que eu já comentei essa história, eu vou repeti-la, porque agora faz ainda mais sentido. Eu só quero que você entenda com esta aula que a imprensa não é confiável. E você vai me dizer assim, mas Leandro, então eu não posso assistir o jornal? Então eu não posso ler os sites? Então eu não posso acompanhar os grupos de internet, porque o pessoal fala tanto de mentira na internet, então a mentira está ali. Então o que eu faço? Não, querido. Você pode continuar se informando, só que você precisará aprender a filtrar. A notícia às vezes mais boba, gente. Existem interesses, às vezes até fofocas relacionadas a artistas, que parece que não tem absolutamente nada a ver. E aí é legal, porque quando a gente fala de esporte, muita gente já começa, eu não vou dar nomes, porque também não interessa, eu não quero amanhã ter algum problema, então nomes não serão dados. Mas assim, quantas vezes você já ouviu falar de aparecer artistas, o artista fez tal coisa com tal pessoa. Às vezes a gente nem sabe se é verdade, mas de repente todo mundo começa a propagar. Se você investigar em alguns casos, lógico que não são todos, que alguns vivem e vendem isso, então o interesse é outro. Aquele que vende a notícia do artista famoso, ele tem o interesse de saber tudo que está acontecendo com os famosos, mas alguns às vezes nem estão envolvidos, nem quer saber, porém aparece um artista. De repente esse artista é fritado por toda a imprensa. Isso é emitido por ali e vai para as redes sociais também iniciam tal processo de cancelamento e começa-se uma loucura, uma perseguição à pessoa. Veja, o negócio é muito sério. E aí quando você vai ver, tempos depois, você descobre que não era bem aquilo. Que aí quando vem a verdade à tona, os caras jogaram a matéria para fritar a pessoa, e aí depois você fica sabendo que existia alguma irritação da imprensa com esse atleta, que não gostavam dele, ou achavam, encontramos o calcanhar de Aquiles dele, vamos derrubá-lo. E aí todo mundo começa a propagar a matéria, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, mas aí
Passado um tempo, provas começam a chegar e essa pessoa não fez nada. Quem fez foi a outra pessoa. Ele foi vítima e não o agressor. Já aconteceu isso, hein? Você já viu isso? Você já viu isso, com certeza. Mas não é só assim. Eu tenho parente que trabalha com jornalismo e já contou. De que trabalhava não na área do esporte, mas que o editor-chefe falava que queria, para o time que ele torcia, sempre matérias propositivas, nunca matérias negativas. Só se faria uma matéria negativa se fosse para fritar algum jogador que não estivesse bem, para que o time, por razões de pressão de torcida, afastasse o jogador. Caso contrário, ou derrubasse o técnico. Caso contrário, as matérias tinham que ser positivas. Eis que esse time joga um jogo e o grande craque deles se machuca, se contunde no jogo, e o time já estava perdendo, acho que de 1 ou 2-0, toma o terceiro gol e ele tem que fazer um nome de matéria. E aí ele coloca que o time não ganhou porque o jogador se machucou. E nem menciona o resultado, não coloca chocolate, nada. Não coloca nada ali para informar de que tinha sido uma grande vitória, e foi, porque o outro time já estava jogando muito melhor. A contusão só foi a cereja do bolo, né? E ele tentava a toda maneira dar um jeito de tornar positivas as matérias referentes ao clube ao qual ele torcia, e assim era a ordem. E os outros? Os outros coloca, põe menos espaço e, dependendo, ignora. Não mencione a matéria. Não faça um grande não exalte muito, não. Só fala, o time jogou bem, mas dê mais destaque, dê mais foco para este aqui. Então os jornalistas já tinham as orientações. Às vezes as pessoas pensam que o jornalista que está fazendo errado, mas às vezes não. Grande parte é o editor que está lá batendo. Olha, eu quero a matéria nesta linha aqui, ó, adotem essa linha. E aí quando a gente fala também de adotar a linha, é preciso entender que todas as matérias, e agora sim nós vamos falar de política, principalmente as matérias políticas, têm um interesse gigantesco. Enorme. Quando você começa a ver a imprensa batendo demais num ponto, desconfie. Ou realmente é algum problemão, ou é para abafar outro problema. Ok? Às vezes os caras, isso aqui está acontecendo, nossa, isso é um absurdo. Quando você vai ver, o problema está em outro lugar. Porque há uma tirada de foco. Então, isso acontece muito. Muito, por exemplo, você pode ter, nós temos aqui, grandes discussões aí a respeito, no momento que eu estou gravando aqui, a respeito da lei da censura. Que esse é o nome correto dela, né? Podem não gostar, aí você escuta que é lei da censura. Aí de repente o nosso suporte aqui, vai lá e fala isso. Outros grandes empresas vão lá e falam isso. O que acontece? Eles são censurados, apesar dos caras dizerem que não. Aí ficam tentando achar argumentos e ações, para calar a voz de quem está discordando. Ora, isso é censura. Mas, como existe uma parte da imprensa muito grande, que aí não são essas empresas Big Tech, aí a parte da imprensa que sabe que com uma lei dessa vai ficar muito difícil notícias veiculadas pela internet, eles vão talvez ganhar um bom dinheiro. O que eles fazem? Eles se calam diante da injustiça e propagam que vai ser bom, porque para eles vai ser importante. Eles querem ser e continuar a ser o propagador de notícias, mesmo que muitas vezes a mentira parta deles, Inclusive esse negócio de dizer que a internet sempre mente, não é bem assim. Você não sabe? Você só recebe notícia falsa
Então eu tenho que dizer que você é muito inocente, na verdade. Você cai em tudo, não consegue fazer uma diferenciação de quando a notícia é verdadeira de quando a notícia é falsa. Muito poucas vezes as pessoas recebem pela internet o negócio e falam, aí acredita exatamente naquilo. E na grande maioria das vezes, tudo que os políticos falam que é notícia falsa sobre eles, grande parte não é. Quando você vai ver, fala, mas peraí, o que ele está falando que é mentira tem matéria, inclusive dos jornais. Né? Então o negócio fica meio que amparado. A internet fala uma coisa e os jornais também amparam a mesma coisa. Agora, quando você vê, você recebe um videozinho, um negocinho no seu WhatsApp lá, né? E aí, mas ninguém tá falando daquilo. Então tem alguma coisa errada. Agora, quando só a imprensa tá falando e as outras pessoas na internet assim tá todo, oi? O que é isso aí? Aí de repente você vê algumas pessoas na internet falando. Aí o que são? São artistas que têm apoio da mídia. Aí você fala, muito interessante. Então é fácil você pegar, cara. É fácil. Entendeu? Você não precisa parar de ler o jornal. Você não precisa parar de ler o site ao qual você acompanha. Mas é fácil pegar as mentiras deles. É fácil pegar quando é na internet, igual que eu falei. Quando vem na internet, vem sempre desesperado. Ai, tá caindo o mundo vai acabar. Aí você vai lá e lê. Que tal você ir na fonte original? A primeira coisa que eu faço o pessoal começa a discutir um negócio. Estão falando isso. Eu vou lá, entro num site de busca, coloco o nome. Deixa eu ver o que está se falando aqui. Aí eu começo a olhar. Aí olho também vídeos na internet. Vejo a imprensa oficial, né? Vamos ver o que eles estão falando aqui. Ele está falando isso aqui. O outro está falando isso aqui. Parece que tem alguma coerência. Aí de repente você começa a ver também outras pessoas, né, falando a mesma coisa. Então até aí, mesmo que não seja verdade, veja bem, é provável que possa ter algum interesse, que não seja verdade, que você esteja sendo enganado. Sim, mas o negócio se sustenta há muito tempo. Seja da imprensa, seja da internet, não se sustenta. Então assim, a gente não precisa de checagem. Não queira que tenha grupos de checagem. Nunca. Sabe por quê? Porque o grupo de checagem é a terceirização da tua pesquisa. E isso é uma vagabundagem sua. Me desculpa o termo pesado, vagabundagem. Né? Porque isso, na verdade, você está terceirizando o teu intelecto. Você está deixando na mão desses grupos e dizendo assim, eu não quero me preocupar nem com o que é verdade. E você precisa seguir a verdade, querido. Você precisa buscar a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Não é uma coisa. Isto não é uma coisa abstrata. Quando ele fala que ela é a verdade, ele não está sendo abstrato. Ele não está falando de um jeito bonitinho. Para você ficar, ai Jesus, legalzinho. Não! É porque então existe uma verdade sob a realidade do mundo. E que ele, que é a sabedoria encarnada nesta terra aqui, e que foi tratado como mentiroso, que foi tratado como o que está conduzindo o povo a uma convulsão social. Isto está mencionado nas Sagradas Escrituras. Você não percebeu isso? Jesus foi tratado como mentiroso. Nos dias de hoje, ao invés de eles iam falar, Jesus está fazendo fake news. Qual é a fake news? Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está se declarando filho de Deus. Como ele está se fazendo Deus. Ele está se declarando filho de Deus, ele está se fazendo Deus. Tá? Você que nunca entendeu essa passagem. Por quê? Porque Deus é inseparável. Hein? Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma natureza divina. Deus não se divide, mas é distinto em 3 pessoas. Ele se faz presente aqui. Mentira. Olha esses caras aí que ficam andando aí pelas redondezas, fazendo milagres e falando algumas coisas. Cuidado, que eles dizem mentiras.
E hoje, o que a imprensa fala? Cuidado com a internet, que ela diz mentira. Como se ela não dissesse. Né? O caso mais absurdo, pesquisem aí, escola de base. Mas não teve só a escola de base. Você encontra outros processos que outras emissoras tomaram. Né? Todo mundo vai lembrar do caso do Domingo Legal lá, que o PCC falou que ia pegar não sei quem, o padre Marcelo. Tá aí lá. Era verdade aquilo? Claro que não. 2 dias depois estava lá o senhor Gugu pedindo desculpa no programa da Hebe. Mentiras. Então assim, preste atenção. Pare de ficar valorizando demais e pare de ficar lambendo esse pessoal. Ai, para com isso. Para com isso. É um trabalho. Qual é o trabalho desse pessoal? Passar notícias e entretenimento. E eu acho que hoje, e eu vi recentemente, né? Então, pra você ver como a gente acompanha as coisas, né? Eu vi recentemente, tem uma série, então vou explicar aqui para você saber. Tem uma série japonesa feita em mangá, né? O gibi japonês, e em anime, o desenho japonês. Isso eu estou explicando assim bem didático para quem não conhece, nunca assistiu, não sabe do que eu estou falando, entender. É uma série japonesa chamada One Piece. E eles têm lá um cara chamado Morgans, que ele cuida da imprensa. Né? E quando chega no final do episódio, e ele está dizendo que notícias ele vai passar para o pessoal, ele fala assim, porque isto aqui que eu faço, de passar as notícias, porque eu tenho todas as notícias, eu tenho, né? Isto aqui é entretenimento. O entretenimento não está preocupado com verdades e mentiras. Se ele disser que ele está preocupado com verdades, é porque ele está ganhando alguma coisa com isso. Entendeu? Como, né, a igreja não lhes dá nada, não tem o que dar. Né? E eles não estão preocupados, então eles seguem as pautas e agendas da onde venha dinheiro. Se vier dinheiro de alguma ONG, se vier dinheiro de algum patrocinador grandão, que fala, olha, nós gostaríamos que vocês tratassem desses assuntos, vocês não podem dar mais atenção para isso. É claro que eles vão tratar. Né? Aí vem talvez de algum local que tem, né, a gente investe nesse negócio aqui, vocês poderiam tratar disso. É claro que eles vão tratar. É claro que vão seguir certas pautas, é claro que vão adotar certas posições e discordar de outras. Isso aí é óbvio que as empresas fazem isso. Então, pense bem antes de ficar assim, né, toda hora que acontece alguma coisa, e daqui a pouco tá todo mundo usando o mesmo discurso que está sendo propagado pela imprensa. E os mesmos... igual, eu não gosto, eu acho ridículo falar fake news. Notícia falsa. E não é porque está em inglês. Não é porque está em inglês. Porque, por exemplo, eu uso a palavra sexo. Não uso a palavra gênero. Gênero para mim é outra coisa. Sabe aquele negócio do Chaves estudando? Gênero animal, gênero vegetal. É isso. É isso. Né? Aqui que vai definir depois a espécie. Então é isso. Né? Entre outros termos. Do nada tu vê o cara fala assim. Né? Antigamente as pessoas até falavam, dependendo do que eu, homem, né, falo, a pessoa falava assim, não, mas aí é meio grosseiro. Era assim que se falava, né? Como é que fala agora? Agora tudo é machismo. Tá na boca do Brasil. Por quê? Porque vem da imprensa. Antigamente, eu acho que é por isso que tem algumas pessoas meio saudosistas, né? Que elas falam, não, mas era mais legal antes. Por quê? Porque antes você usava o jargão da novela que pegava. Hoje não pega mais jargão nenhum, nem sei se... Né? Nem sei se alguém ainda assiste, mas quem assiste já não fala, então ninguém mais se interessa. Isso aí, em 10 anos deu para perceber que era um assunto que não se tratava mais. Que ficou completamente fora das rodas de conversa. Mas eu lembro de um período que não podia acontecer nada diferente na novela, que as pessoas se reuniam na empresa, nos locais, para discutir. Então assim, a imprensa, a mídia como um todo, sempre teve domínio
E hoje ela perdeu relevância, mas não perdeu domínio não. Essas pessoas ainda têm muito poder e conseguem colocar na cabeça de diversas pessoas, mesmo que, por exemplo, um cara não gosta, sei lá, de um partido. A imprensa não consegue fazer ele deixar de gostar, mas consegue fazer ele não gostar do outro político também. E talvez por algum motivo que ela vai bater, porque ela fala, putz, tô com nho ruim e nho pior. E o nho pior é muito pior, mas para nós ele não vai ser pior. Então nós não vamos deixar o nho ruim. Então nós vamos tornar o nho ruim em nho pior. E as pessoas vão odiar o nho pior, né? Então nós vamos falar tudo que ele fizer, qualquer coisa, né? Ó, olha, ele atravessou a rua e nem olhou pro lado. Como alguém atravessa a rua e não olha para os lados? Isso é um absurdo. Então assim, começa a exagerar as situações. E o outro, você passa um pano. Não tem nada contra você. Não aconteceu nada, né? E aí as pessoas poderiam até não gostar de um, mas elas começam a odiar quem talvez poderia não gostar. Poderia falar, não, esse aí eu não gosto. Mas o outro que deveriam não gostar e nem pensar jamais em votar, começou a achar que é a única solução. E aí depois a mesma imprensa fala que existe um negócio chamado polarização e que isso não presta. Quando ela mesma é a fomentadora da polarização e no seu pior, na sua pior forma. Terrível, né? E não é só a Globo não, porque eu sei que você fica pensando na Globo aí. Ela talvez por muito tempo foi a de maior relevância, mas todas as outras fazem. SBT, Record, Band, as TVs a cabo, os grandes sites, Portal UOL e outros. Então não fique fazendo força para escolher não. Sempre tem essas piores e melhores aí, tá? Tem coisas, os caras mentem. Ah, não, tudo deles é uma grande mentira. Não. Mentira não se sustenta. Mentira é a falta da verdade. É a ausência de verdade. Você entender isso aí. Então, quando ela é dita, alguém falou uma mentira. Ele não consegue falar uma mentira escandalosa e todo mundo acreditar. Porque ela não tem como. Você já mentiu na sua vida? Acho que já, né? Todo mundo já mentiu. Então assim, quando você contar mentirinha, e ela sempre está atrelada com um monte de verdades. Então, se você só se protegeu, você consegue passar, você consegue escapar de uma punição, de um problema, porque você falou um monte de verdade junto de uma mentira ali. Não é isso? Agora, quando você se apresenta e aí fala uma mentira gigantesca, né? Tem um cantor aí também que virou piada, mas aí já se descobriu que realmente era combinado, era uma mentira. Era uns negócios tão absurdos que ele falava, de que viu artista não sei quem, que comparou ele com Michael Jackson, e o cara lá de fora... E aí todo mundo ficou assim, não, isso aí não pode... Todo mundo na hora que ouvia já sabia que era mentira. O que aconteceu? O cara virou piada. Mas, olha isso, olha como a imprensa, a mídia sabe usar até da mentira exagerada para fazer você prestar atenção. Ele combinou com um rapaz, um comediante, para que eles fizessem um podcast. E nesse bate-papo ele ia começar a contar essas histórias. E aí eles iam fazer pequenos cortes e jogar em todas as mídias e ficar falando: olha isso, olha isso, olha o exagero, olha, esse cara é mentiroso e tal. E todo mundo, que mentiroso, que maneira engraçada. Aí começaram perfis pra ficar zoando. Aí começaram pessoas a ficar falando. Aí o pessoal faz corte aqui, corte ali, para na imprensa. A imprensa também começa a falar. Aí esses dias aí revelaram que ele fez isso para se promover. Vocês acham que ele conseguiu ou não? O cara tá com shows lotados. Well done. Conseguiu. Um mísero cantor, né?
um cantor, um comediante que trabalha com comunicação, entende como é que a internet funciona, entende desse negócio de logaritmo, né? Algoritmos, desculpa. Os algoritmos da internet, como é que você mexe, como é que você provoca, como é que você viraliza e como é que você também mexe com a imprensa. Ele conseguiu fazer tudo isso com um bate-papo e depois uns cortes. Aí o cara começa a criar perfis nas redes sociais e começam a discutir, ficar falando, todo mundo fica falando do cara, igual eu tô falando aqui, ó. Só não dei o nome, mas você sabe de quem eu tô falando. Você sabe de qual artista eu tô falando. Então, a gente precisa melhorar essa relação com a imprensa, você saber, né? Ah, beleza, isso aqui eu sei, vou deixar me influenciar no sentido de que eu posso assistir, posso gostar, posso curtir, mas isso aqui não mexe, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar minha estrutura, eu não vou passar agora a viver em função disso, eu não vou ficar arrancando meus cabelos também quando criam os vários alarmismos, porque não pense, meus amigos, os 2 anos atrás aí que a gente viveu, não tem muito da imprensa, que tornou um alarme gigantesco. Mas era uma coisa séria, era seríssimo. Mas falta sabedoria para esse pessoal. E aí ele começa a trabalhar com o melhor é o pior. Quanto pior é melhor. E aí é onde começam realmente os problemas para todos nós. Eu espero que você tenha entendido. E espero que você tenha entendido agora como é que você vai fazer. Não é deixar de assistir, não é deixar de ver. Mas assim, de vez em quando diminua. Tem 10 anos que eu não assisto TV aberta. Só assisto, para dizer que não assisto, assisto. Ah, tem o jogo, Leandro, tem um jogo. Ah, eu não falei do futebol, fiz a comparação com o futebol, porque eu gosto de futebol. E eu sei qual é o problema. Porque se eu ficar aficionado no futebol, eu caio na idolatria. Entendeu? Agora, é um esporte, você torce pro time, não tem problema nenhum. Agora, futebol não pode ser minha vida. Que é o que eu falei no vídeo anterior. E é a nossa mentalidade hoje, a gente inverte, torna essas coisas assim a solução de tudo. Eu espero que você tenha entendido agora como é que você vai fazer, como é que você vai agir, como é que você vai se comportar, você vai ver, peraí, deixa eu ver aqui, aqui também tá falando, tá mais ou menos, e começar a analisar um e outro, os sites, as opiniões, os jornais, o seu amigo, todo mundo, as redes sociais, é isso, vai. Você vai começar a formar, você vai ter que formar a opinião própria. Você passou a década de 90 inteira, né, dependendo dos jornais e dos jornais visíveis. Agora você vai ter que ler aqui, ler ali, assistir aqui, assistir ali, e aí tirar suas conclusões. E aí conversar com seu amigo, mas é isso mesmo, olha, mas eu tô vendo tal coisa, ó, o cara disse isso aqui. Vai aderindo. Se você tem uma busca sincera pela verdade, a verdade vai te ajudar a se afastar dessas mentiras, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.